Nono ano, Era Vargas, conteúdo da segunda unidade. Trabalhar a Era Vargas é trabalhar um governo que tinha pretensão de mudar todo o rumo da política brasileira dos anos 20, tá? Dos anos 20 em diante. A Era Vargas. Por que dos anos 20? Porque a velha política dos anos 20 se chamava de política do café com leite. Então, a pretensão de Getúlio Vargas era acabar com esse modelo dominado política das oligarquias. O governo Vargas, a Era Vargas, ela é dividida em 3 grandes momentos. Nessa primeira aula, nós vamos aqui dividir o tópico em aula 1 e aula 2. Na aula 1, nós vamos ver 2 momentos da Era Vargas, que é o governo provisório e governo constitucional. Na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar o Estado Novo de Vargas. A crise da República Oligárquica, como eu falei aqui, os anos 20, a toda a década de 20, e depois entrando ali a Revolução de 30, em 1930. Estudamos no primeiro caderno a situação política e econômica do Brasil nas primeiras décadas do século XX. Em resumo, podemos compreender que a elite cafeeira dominava a economia política do Brasil no período políticas governamentais que colaboravam para a manutenção dessa ordem. O principal efeito dessa política foi a hegemonia existente entre paulistas e mineiros. Por que paulistas e mineiros? Porque São Paulo era o estado mais rico, era o estado mais populoso do Brasil, era o maior colégio eleitoral e São Paulo tinha o produto mais vendido no mercado internacional daquela época, que era o café. Minas Gerais tinha o segundo maior colégio eleitoral, era o segundo estado mais rico, o segundo estado mais povoado do Brasil. E a maior produção em Minas Gerais, além de produzir café, mas a maior produção também era de gado leiteiro. Aí nós vamos já pular um pouco aqui no conteúdo. O autor diz: aí veio a crise do café em 1929. Eu me lembro claramente, trabalhava ainda na fábrica. Quando voltei à escola de tarde, senti como se tivesse caído sobre a cidade, uma desgraça. Estava tudo parado. Havia um jornal que ficava na esquina do viaduto, com a rua Líbero Badaró, onde é hoje o Matarazzo. Então aqui o autor vai fazendo um relato da situação da cidade de São Paulo naquela época, em 1929. Todo mundo olhava para ali. Tinha havido um debacle na Bolsa de Nova York, mas que custou chegar aqui no Brasil. O debacle que ele aponta aqui da Bolsa de Nova York é o grande queda da Bolsa de Nova York que ocorreu em 1929. O mundo inteiro vai entrar em crise nesse período. No parágrafo aqui abaixo, você já observa que o autor já se direciona para a crise de 1929. Ele fala que abalou tanto a política brasileira que contribuiu até mesmo para o fim da política do café com leite. Com a crise vieram as insatisfações dos estados, como Rio Grande do Sul, Paraíba, entre outros estados da Bahia, etc. Com a falta de participação política nacional e de incentivo à industrialização. O principal fato que levou à derrocada daquela política, no entanto, foi que Washington Luiz, o então presidente, ele era presidente do Brasil, era do estado de São Paulo, mas nas eleições só podia concorrer para a presidência do Brasil quem era paulista ou então mineiro. Só que em 1929,
era a vez da indicação do candidato mineiro. E o Washington Luiz, então, ele quebrou as regras. Ele apresentou um amigo que também era paulista. Então, mais um motivo aí para a crise política gerada nesse período. Então, formam-se duas grandes alianças para disputar a política em 1929. Aí o autor ele cita bem a questão de Washington Luiz apoiar a candidatura de Júlio Prestes. Em resposta, Washington Luiz, os estados insatisfeitos, como Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, decidiram então não apoiar a candidatura de Júlio Prestes e formaram então uma aliança diferente para concorrer ao processo político eleitoral com um candidato diferente. Então é o momento em que entra Getúlio Vargas entra em cena aí. E a década de 20, 1922 e 1924, como já sei anteriormente, que a década de 20 ela foi muito badalada na história do Brasil. 1922, 1924, movimento conhecido como tenentismo, assim como a adoção do voto secreto, a criação de leis trabalhistas e o incentivo à indústria e ao comércio. Então, essas eram as propostas de Getúlio Vargas. Levante de 1930. Então, 1º de março de 1930, as eleições ocorreram como previsto, mas o resultado dessas eleições, elas não foram como se esperava. Esperava que Getúlio Vargas saísse vencedor na eleição, ele não sai então vencedor, e quem vence é Júlio Prestes, indicado por Washington Luiz. E não, aí o autor já cita, o resultado da eleição não foi como esperado. Júlio Prestes venceu em com mais de 1 milhão de votos, e Getúlio Vargas recebeu apenas 700 mil votos. Como havia certa desconfiança a respeito do resultado por parte dos apoiadores da Aliança Liberal, Getúlio Vargas solicitou a Comissão de Verificação e Poderes. Então, o que fazia essa comissão? Ela primava pela legalidade do processo político da época. Então, passaram a reconferir os votos, mas Júlio Prestes terminou vencendo a eleição. Outro ponto que devemos observar aqui é uma diferença. Hoje, nos dias atuais, se fala tanto em golpe, golpe, golpe. Então, nós vamos entender a diferença aqui nesse box, a diferença que existe entre o termo revolução e o termo golpe. Você pode ler e está bem explicadinho aí o termo. Governo provisório. Então, o governo provisório é o primeiro momento do governo de Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, quando ele, após o processo revolucionário, uma junta militar de pessoas de extrema confiança da Aliança Liberal, elegeram então Getúlio Vargas para ficar no governo até a vinda do próximo período eleitoral. Então, Getúlio Vargas fica como governo provisório nesse momento. Em 1930 foi criado o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde Pública, que subordinava o sistema de educação aos assuntos de saúde pública, ao Distrito Federal e ao Ministério do Trabalho. Outras medidas foram postas em prática por Vargas, na política e na economia. Então, essas medidas, elas fizeram a indústria crescer 125% em 10 anos, contra 20% de aumento da agricultura. Vargas também aumentou os impostos, principalmente dos produtos importados, estabeleceu critério para a organização sindical, além de atrelar o sindicato ao Estado, por meio da Lei de Sindicalização de 1931. Outro ponto que nós vamos discutir aqui é sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Nesse ponto nós temos que observar, como o candidato Júlio Prestes era de São Paulo, Washington Luiz era de São Paulo, então quando Getúlio Vargas assume o governo sem ter passado pelo processo político eleitoral, então ele vai prejudicar o estado de São Paulo, desculpe. Tá? Ele vai prejudicar, ele vai perseguir politicamente o estado de São Paulo.
Diante disso, os paulistas vão organizar uma frente única paulista. Vão organizar um movimento, fazer mobilizações em todo o estado contra a política de perseguição de Getúlio Vargas. O que vai gerar, então, uma revolução interna, uma revolução militares federais, liderado então pelo governo de Getúlio Vargas e os militares do estado de São Paulo. No embate, na revolta, no movimento, o estado de São Paulo perde, mas a nível de benefícios, São Paulo vai ganhar muito de benefícios econômicos. Governo constitucional, que já é a segunda parte do nosso conteúdo. Após a Revolução Constitucionalista, mais reivindicações paulistas foram atendidas. Novas eleições foram convocadas para a Assembleia Nacional Constituinte de 1933, em maio de 1933, e em 1934 surge aí uma nova Constituição do Brasil. Uma nova Constituição foi outorgada aí. Aí, observe, ele tem um box que diz assim, para que serve? Vamos observar o box. Nas eleições de 1927, pela primeira vez, uma mulher pôde exercer a cidadania votando. O primeiro estado a permitir foi o Rio Grande do Norte. Em 1928, a primeira mulher foi eleita nesse estado, Alzira Soriano. Tomou-se posse, como prefeita em 1929. Então, esse box, ele aborda um pouco sobre as vitórias das mulheres no processo político eleitoral. E aqui nós temos as principais características apontadas na Constituição de 1934. Vocês podem verem, está pontuada a continuidade do serviço militar aos homens, a instituição do voto obrigatório homens maiores de 18 anos, estabelecimento do ensino primário, hoje ensino fundamental, gratuito, extensivo, inclusive aos adultos. Então você observa, tem todas as características aqui dessa nova fase do governo. Os integralistas surgiram nesse período, em 1930, então, os integralistas. Aqui nós vamos observar o seguinte, na Europa, o que estava em ênfase era o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo na Espanha e o salazarismo em Portugal. Então, no Brasil, a Ação Integralista Brasileira era um grupo fascista que entrava em choque com um grupo comunista. Aí. Aqui nós temos aí o grupo, nós temos aqui o grupo fascista, os integralistas aqui, liderados por Plínio Salgado aqui. A ANL, Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes. Esse sim era o grupo comunista, para se contrapor ao grupo dos integralistas aqui, ó, integralistas e comunistas. Então, integralista liderado por Plínio Salgado, e depois nós temos ali os comunistas, então, liderado por Luiz Carlos Prestes. A mulher, questão do papel da mulher no integralismo. Nós temos aqui as mulheres integralistas, cérebro de homem, físico de mulher e coração de criança. Essas eram as palavras que representavam as mulheres que integravam a AIB, Ação Integralista Brasileira, um grupo de louvor à pátria no Brasil aí. Aqui estão as mulheres representando com em sigma aqui uma letra grega chamada Zeugma. Neste ponto, nós vamos parar para gravar a nossa segunda parte do conteúdo. E só após a segunda parte do conteúdo, nós vamos ter, então, a nossa atividade.